Boa noite a todos. Não sei se já tinham... Está cá gente que ainda veio da mostra, se estão aqui de novo, seja como for. Uma boa noite. Vamos falar de ciberdependência a partir de agora, durante cerca de 1 hora. Estará uma moderadora, que é a Clara Soares, da revista Visão, e 3 excelentes oradores, que são, de facto, as pessoas que eu encontrei que melhor em Portugal saberiam falar sobre este tema. É um tema muito pouco ou nada discutido, muito pouco ou nada conhecido no nosso país, ainda que lá fora haja muita gente a falar sobre isto, sobretudo em TED Talks e coisas do género. Aqui em Portugal continuamos, mais uma vez, com um tema raro e que não se fala. E não vou estar aqui a demorar mais. Eu vou chamar aqui ao palco do Auditório Lando Ribeiro e agradecendo outra vez a vossa presença. Amanhã há mais, não se esqueçam. Mas por agora vamos ouvir falar de ciberdependência. Ciberdependência é transversal a várias coisas, smartphone addiction, cibersexo, ciberjogo, o que vocês quiserem imaginar que tenha a ver com internet e com o que isto está atualmente a fazer mundo fora, em qualquer idade. Chamo ao palco a primeira moderadora, que é a doutora Clara Soares, para além de ser jornalista da revista Visão, é também psicóloga. Palmas para a doutora Clara. Ao palco chamo o Dr. Tito Moraes, tem o projeto que é... por aqui, à vontade. Miúdos Seguros na Net, um projeto dele. Dr. Rui Correia, psiquiatra, e também trabalha na área das dependências. Senta, Dr. Rui. E por fim, como é que se diz? Não o último, mas o primeiro, mas não o último. Temos aqui Pedro Hubert connosco. Pedro Hubert, bem-vindo. Ficam entregues aqui à excelência dos nossos oradores e moderadora. Até já. Atenção que no fim, mais ou menos a meio, vai estar aqui a Ana com o microfone. É para fazer perguntas. Eles estão aqui também para falar convosco, para esclarecer. Bem-vindos ao Festival Mental outra vez. Até já. Se calhar pegar nos microfones, não é? Exato. Boa noite. Portanto, desde já é importante pensarmos que vamos todos estar a falar de um tema, e não nós aqui e vocês aí. E sobre a questão das ciberdependências, interessa, como sabe, por falar sobre o que é a dependência de um comportamento, mais do que se calhar só de uma substância, embora o comportamento também tenha substâncias associadas, como por exemplo a ideia de prazer. E aqui entre os convidados eu sugiro que cada um fale daquilo que entender, à medida que formos falando, sem ter uma ordem específica, e dado que o filme que vamos ver aborda, no caso, a tónica de uma relação íntima com um sistema operativo. Este filme foi, portanto, lançado em 2013, nós já vamos quase para 2019 e, de facto, a aceleração é diferente hoje do que no século XX e de 2013 para 2019 houve grandes modificações. Talvez aquilo que seja uma ficção que foi reconhecida como inovadora e original em 2013, possa até, estávamos há bocadinho a comentar, um bocadinho, se calhar até já, se calhar já não é nenhuma ficção, se calhar já é mesmo uma coisa cotidiana, ou quase. E esta também é uma área que fala-se pouco porque é vivida na intimidade de cada um. E muitas vezes a intimidade não é suposto as pessoas estarem a badalar. Mas é importante perceber, começando pela relação que temos com o nosso telefone, quando acordamos, quando nos deitamos, com a relação que temos com as apps que usamos, com a interatividade das redes que temos, com os grupos a que pertencemos, com as dating apps, por exemplo, que em Portugal também tiveram uma subida enorme, em termos de consumo e de... Para já não falar da área também do gaming, do próprio jogos, que tem sido, dá-me a ideia que hoje quase mais se joga do que se vê televisão. Não sei se isto se pode dizer com confiança, mas acredito que sim. E não sei se também na área clínica é assumido, entre aspas, uma espécie de quase coming out. Sim, eu tenho um problema com a relação que tenho com os meus gadgets.
ou com os meus programas favoritos, não sendo os de televisão, mas sendo os softwares que eu posso ter como extensões minhas. E lanço o mote para vocês e para nós, todos. O que é que se vos oferece dizer? Se calhar ia começar por perguntar aqui do gaming ao Pedro, que está aqui já à mão, passa a expressão, para perceber um bocadinho nesta questão dos jogos, que ainda esta semana se fala de um que tem sido muito conhecido e muito divulgado, se isto constitui problema. Dependência. Sim, muito boa noite a todos, boa noite, e agradecer antes de mais o convite à Ana, que é sempre um prazer participar nestes eventos. E em relação ao gaming, eu trabalho com uma população de jogo, essencialmente, mas desde com a revolução da internet, o jogo online, o gaming e o cybersex, nomeadamente a pornografia online, têm assumido aqui um problema verdadeiramente significativo. Eu só para fazer, antes que me esqueça, uma relação, eu estava a pensar aqui em relação ao filme que vimos há pouco, numa investigação que se fez, que eu fiz, que culminou num doutoramento, que era sobre a caracterização entre jogador patológico online e offline, onde havia 20% dessa população era gaming. Aparecia que a ideação suicida, de facto, nos jogadores patológicos offline, portanto, os que jogavam a casinos e isso tudo, era 30 e tal por cento, e nos online era só. Quando eu digo online, através da internet, estávamos a falar de 15%, mas depois havia um dado curiosíssimo, que era na tentativa de suicídio, que andava próxima dos 10%, portanto, 1 em 10, é sempre bom lembrar que 10% é 1 em 10, tinham tentado o suicídio, portanto, estavam ao mesmo patamar, e sendo que eram francamente mais novos. E isso pode ser um aspecto cultural que eu queria começar aqui por frisar, que é desde o ponto de vista cultural, social, moda, tudo o que é tecnologia. De facto, esta parte da internet veio revolucionar para o bem e para o mal. Esta parte toda das adições. Queria só, antes de lançar também aqui o tópico, que a internet, e por mim, não tem mal nenhum, nem as tecnologias, é a relação que nós estabelecemos com com as coisas que a internet nos proporciona. Exemplo, eu costumo dizer, não é tanto a internet o problema, é de facto como é que ela potencia o nosso acesso a uma série de comportamentos, relações, comportamentos que nos alteram o humor ao ponto de ser classificado o gaming, hoje em dia, pela Organização Mundial de Saúde, como uma patologia. E já agora, é importante também perguntar se nesta população que diz que é jovem, de facto, em Portugal, pelo que se vê em termos de compra de telemóveis e jogos, estamos a um nível bastante considerável. Ainda agora tivemos também aqui o Web Summit. Há digamos, somos user-friendly em relação à adesão a jogos. É muito diferente a faixa etária de pessoas que, por exemplo, vão pedir ajuda nesta área face a faixas etárias, por exemplo, de outros países? Eu não tenho dados para lhe dizer, mas, por exemplo, só 2 dados interessantes, que isto está a mudar a uma velocidade enorme. A média de idades nos Estados Unidos de um gamer é 35 anos. Portanto, já é a geração passada e já é esta. Portanto, isto está mais uma geração e isto já apanha todos, não só os mais novos. Eu posso dizer que a população que nós temos, onde eu trabalho no Instituto Apoio ao Jogador, é eminentemente estudantes universitários, com problemas a nível de não só de gaming, como de jogo online a dinheiro, como depois devemos falar, não quero estar também aqui a falar demais, claro. Mas é a pornografia e o problema que estas pessoas têm e a construção que têm da pornografia online. Não é só o cybersex, que muitas vezes é todo um contacto entre avatares, entre quem... Aliás, acho que uma das dificuldades principais do psicólogo é que muitas vezes é quem é que está em tratamento. Se é o outro, se é ele. Se é o outro que ele utiliza para falar aquilo que se passa verdadeiramente com ele, que depois também se vai relacionar do outro lado com outras pessoas que não são eles próprios, são outros eus virtuais. E a partir daqui começa a confusão a instalar-se. E quem é que nós estamos a tratar verdadeiramente? E pronto, mais e esta construção que eles fazem de uma sexualidade sozinha e com outros que não sabem bem quem são. A propósito disso, nada melhor que o Dr. Rui para poder dizer um pouco como é que é este desdobramento dos selves, se não mesmo há quem fale de fragmentação, há quem fale de desdobramento, há quem fale até de uma certa
dispersão, como no mito de Osíris do Egito, não é? Que ele ficava pulverizado pelo universo. Até que ponto estas questões na identidade, quando é muito precoce, ainda o cérebro está a desenvolver-se na adolescência, nos jovens adultos, até que ponto isto pode ser problemático a nível de circuitos mesmo, de dopamina, de impacto cerebral e de comportamentos que depois são ou não adaptativos? O que é que acontece quando vêm ter consigo nestas áreas? Ora, eu já trabalho nesta área das dependências, no geral, dependência química habitualmente, e também dependência comportamental há vários anos. E eu irei falar mais, não irei falar tão especificamente da dependência ao jogo, mas do uso e abuso de tudo o que são telemóveis, smartphones, computadores, etc. O Pedro já aflorou aqui uma coisa que eu também queria referir antes de tentar responder à sua difícil pergunta, que é a bondade da tecnologia. Ou seja, a tecnologia, eu sou um grande fã da tecnologia, a tecnologia é uma coisa ótima porque a tecnologia é um meio, idealmente é um meio de nos facilitar a vida e de nos podermos aceder mais facilmente a várias coisas que de outra forma seria muito difícil. O problema é a forma como nós usamos a tecnologia. E eu, como também estou há muitos anos ligado à área da aeronáutica, porque eu trabalhei muitos anos na Força Aérea Portuguesa e atualmente também trabalho na Autoridade Nacional da Aviação Civil, ou seja, os pilotos comerciais e não só, mas os pilotos das linhas aéreas para voar têm que ter um certificado médico após um exame que normalmente é feito anualmente, etc, etc. E vou aqui buscar um exemplo histórico que é o seguinte. O Santos Dumont foi o grande pioneiro da aviação no Brasil. Assim como nós tivemos o nosso Gago Coutinho e Sacadura Cabral, os brasileiros tiveram o Santos Dumont. E o Santos Dumont imaginou o avião como um meio excepcional para ligar as pessoas e os povos de todo o mundo e encurtar as distâncias. E realmente, hoje em dia, nós dificilmente imaginaríamos o nosso mundo atual sem os aviões. Ora bem, quando, no decurso da Primeira Guerra Mundial, na Guerra de 14 a 18, pela primeira vez foram usados aviões como meios de guerra e de destruição, na altura era uma coisa extremamente rudimentar, posso-lhes dizer que na Primeira Guerra Mundial havia aviões que eram utilizados em que eram carregados com pedras, com pedregulhos, e depois os aviadores tentavam lançar os pedregulhos em cima das tropas inimigas, portanto uma coisa perfeitamente rudimentar. Mas isto para chegar ao ponto que eu quero chegar, que é o seguinte: quando o Santos Dumont teve conhecimento de que os aviões que ele imaginava com aquela finalidade altruísta, ligar as pessoas, encurtar distâncias, pôr os povos do mundo em contacto, podia, e começou a ser utilizado como arma de guerra, entrou numa depressão profunda e os últimos anos da vida dele foram amargurados com esta circunstância. Isto temos aqui um exemplo, entre muitos que podíamos ir buscar, de que a tecnologia pode ser concebida com uma finalidade, com finalidades excelentes, mas pode ser pervertida quando é utilizada não para a finalidade que ela foi concebida. Pronto. Realmente, a ciberdependência interliga-se com muitas coisas. E no plano clínico, uma vez que eu sou médico, vou falar um bocadinho sobre isso, no plano clínico há muita associação com problemas de ansiedade e depressão. E penso que os jogadores, muitas vezes, ou raramente, são aqueles jogadores que só jogam, isto é, quase todos têm problemas de ansiedade e depressão, e como o Pedro já falou, e muitas vezes, quando as coisas correm mesmo mal, são realmente também, há uma probabilidade muito aumentada em relação à população em geral de ideias de suicídio e tentativas, e alguns consumam mesmo o suicídio, não é? Portanto, não há dúvida que estes comportamentos, existem ainda alguns passos intermédios que nós não conhecemos, no estado atual da ciência e da arte nós não conhecemos, mas muitos destes comportamentos vão mexer com os neurotransmissores. Mas vamos lá ver, em relação, por exemplo, ao número de vezes que eu vejo as notificações de telemóvel, até há estudos que mostram, depois eu poderá falar um pouco melhor sobre isso, da diferença até de género, que é sempre um tema que temos também que considerar, não sei se é mesmo assim, mas de alguma maneira há uma maior probabilidade das raparigas terem mais propensão para as redes sociais e os rapazes para o gaming, mas não tem necessariamente que ser assim. A questão é que a dopamina, que é a questão do prazer, o I can get no satisfaction, vamos pôr a coisa assim, que já não é de agora, mas que agora tem uma amplificação maior,
como é que é, por exemplo, quando chegam ao pé de si e estão com uma ansiedade ou estão com uma depressão e que, de alguma maneira, por exemplo, isso se manifesta em comportamentos compulsivos em relação, por exemplo, a dating apps ou esta questão, por exemplo, que depois o Tito também poderá falar eventualmente da proliferação dos nudes e de toda esta forma de abordagem em que estamos cada vez mais connosco próprios e com a nossa tecnologia e menos com os outros, a ponto da própria Durex, campanha que fez, não foi com preservativos, mas foi justamente a dizer para as pessoas não terem telemóvel se quiserem realmente usufruir um bocadinho da dopamina. Exatamente. Portanto, o que aí se encontra? Há queixas das pessoas, elas reconhecem que isto é uma situação que as atrofia na relação com o outro? Estes dependentes comportamentais que estamos a falar... Que isto passa-se no filme, de alguma maneira. Sim, claro, não é? claro. Mas estes dependentes utilizam vários mecanismos mentais e de defesa que são iguais ou semelhantes aos dos dependentes químicos. E um deles, que aparece muito, é realmente a negação. Isto é, os doentes, quando chegam ao pé de mim ou de outros colegas que atendemos este tipo de pessoas com problemas, mais facilmente nos oferecem sintomas, como, por exemplo, olha, eu realmente tenho insónios, eu durmo mal, eu sinto-me cansado, eu ando muito ansioso, vários sintomas. Mas o problema comportamental da dependência normalmente não é referido espontaneamente pelo paciente. Esta é a minha experiência. Porque é Muitas íntimo vezes e não são se tem nada com familiares. isso, não é? É a mulher, é o marido, são os pais dos adolescentes ou dos jovens que realmente referem esse tipo de situação. Porque esse mecanismo da negação está muitas vezes presente. Porque é um lado sombra, digamos assim. Exatamente. Já agora o Tito quer juntar-se aqui à conversa dos pontos. Estava a ouvi-lo e ia dizer isso, é uma realidade em todas as dependências, não é? O bêbado está a cair para o lado e está a dizer, estou bem, não é? E isto acontece em todas as dependências. Mas eu queria ser um bocado provocador, porque ia pegar em duas coisas. Uma que o Pedro já referiu, que é a Organização Mundial de Saúde reconhece desde este ano... Desde o verão, não é? Exato. Gaming Disorder como uma doença. A Academia Americana de Psiquiatria, o DSM-5, que é a Bíblia das Doenças Mentais, é matéria que é necessário estudo. Outras dependências que nós falemos, ao nível das tecnologias, não figuram. Portanto, a única que ainda é reconhecida é o gaming. E isto leva-me a questionar, eu às vezes tenho mais dúvidas do que certezas relativamente a esta matéria, se esta dependência, na realidade, é uma dependência ou se é manifestação de outros problemas a jusante, em que as pessoas arranjam, digamos, o gaming, os relacionamentos online com pessoas que não se conhecem de lado nenhum, se não são formas de as pessoas escaparem a uma realidade que lhes desagrada e conseguem escapar arranjando, digamos, realidades idealizadas. Isto era uma das coisas que gostava de... Não tenho Afinal, dúvidas, o escapismo é tão antigo como a raça humana, não é? A outra é de... e também mais relacionado com a área de estudo do Pedro, que é, as pessoas têm tendência, e eu até muito recentemente dizia assim, a internet não é boa nem é má. Tudo depende é o que nós fazemos dela. E um problema que começa a despertar e que começa a ser falado é que, na realidade, estas tecnologias podem mesmo ser más. E podem ser más porque, e há um colega seu, porque desenvolve no Reino Unido o maior especialista na área das dependências do jogo, que é o Mark Griffiths, que começou a analisar e a fazer paralelos e descobriu 7 pontos, pelo menos, de identificação, que estão presentes no uso dos smartphones e tudo mais, e que estão presentes na dependência do jogo. E que as grandes empresas que fabricam smartphones, que fabricam sistemas operativos, que fabricam aplicações, começam a utilizar esses triggers mentais
na realidade, para nos deixar agarrados aos telemóveis, aos tablets. O tal e a sistema esses- de notificações, Exatamente, manter a pessoa num que é ecossistema. um dos aspectos que ele foca 7 aspectos. E isso leva a que, dentro dessas próprias organizações, do Facebook, do Google, da Apple e não sei o quê, começam a surgir pessoas que se começam a questionar sobre a bondade ou maldade do trabalho que estão a desenvolver. E algumas delas têm procurado lutar dentro das empresas para começarem a levar essas questões em linha de conta, e outras têm saído das empresas para fazerem essa luta fora delas, e nesse sentido recomendo que visitem um site que se chama humantech.com, humantech.com, que é um fulano que saiu do Facebook para trabalhar exatamente estas áreas desses problemas que eles começou a ver. E ele diz que isto não é um smartphone, isto é uma slot machine, porque tem exatamente o mesmo mecanismo de gratificação que as slot machines têm. A gente na slot machine puxa o braço, aquilo roda, ainda não deu agora, mais uma vez pode ser que eu tenha sorte, ainda não foi, caem umas moedinhas, ficamos todos contentes. Isto funciona da mesma maneira, porque nós fazemos assim, deslizamos para ver novas publicações, à espera que venha algo que nos agrade. Não é? Até há um grupo grande a nível de comunidade, já vamos depois também perguntar-vos algumas coisas, que falam sobre o minimalismo. E é uma dupla de americanos e que têm questionado um pouco o estilo de vida que as pessoas fazem com a tecnologia que têm. Não é a tecnologia que devemos diabolizar, mas a nossa relação com ela, a nível coletivo, individual e social. E eles dizem que o scrolling é o new smoking. Portanto, há aqui uma situação que, por um lado, podíamos ver como smoking não era visto como uma dependência, porque era um estilo de vida, era uma cultura, e hoje estamos a ter a mesma coisa, não é? Há aqui um bocadinho isto, não sei se subscrevem ou não, se querem dizer alguma coisa antes de passarmos para o público. Esse é um dos aspectos, agora, é a afirmação social. Não é? Exatamente, quais são as motivações por trás disso, não é? Portanto, estas ferramentas, os Facebooks e os Instagrams, não é? As selfies são uma forma também de nós nos mostrarmos aos outros, de recebermos os elogios e as palmadinhas nas costas, está tão bonita, não sei o que, fica-te bem e tudo mais. São tudo formas que ajudam, digamos, à nossa afirmação social. Insta isso, insta, em vez de instarmos uns aos outros, insta isso não é? No dia, não é? Aquela coisa do dia do Instagram, insta isso, insta. Eu ia só falar de um tema que me é muito, que realmente isto aqui é a busca do poder. É o poder pessoal, mas também é o poder social, o poder político, o poder económico, que está aqui muito por trás disto tudo. Duas coisas. Uma sobre os valores, e de facto acho que é um ponto importantíssimo, mas é nas máquinas, nas slot machines, há os programas, hoje em dia, não, já dá muito tempo para cá, mesmo na tecnologia para o mal, como estava aqui a falar, há uns programas informáticos, aquilo chama-se, o fenómeno chama-se near miss, que é falhado por pouco, ou seja, as máquinas, entre outros jogos, estão programados para ter a dar a sensação que está quase a acertar, que aqueles demônios, então a pessoa vai continuando a jogar, porque está quase a dar, Falta um bocadinho assim. Mas isto é tudo algorítmico, isto está tudo estudado ao detalhe para a pessoa ficar ali a jogar. Portanto, a nova tecnologia vai buscar estes cantos todos. E eu aqui não estou a dizer que os nossos avós tivessem melhores valores do que nós, ou que os nossos netos e filhos têm melhores valores ou piores, não quer parecer aqueles velhos jarretas. Mas a mim há uma coisa que me surpreende, e isto é sinal dos tempos, e o Sign of Times, como dizia uma música do Prince, não é, às vezes nem é sempre tão animador assim, mas eu, entre os trabalhos terapêuticos que dou, muitas vezes tenho lá uma componente que é dos valores. E eu, quando vejo, eu fui criado numa cultura onde a liberdade, a autonomia, a lealdade, até perante a autoridade, a lealdade, o silêncio, a cumplicidade, todas estas coisas eram valores muito fortes e implementados. Eu hoje em dia vejo os valores nesta população mais ligada às tecnologias, de falta de empatia, por exemplo, o que eu ouço mais em problemas de gaming é: eu estou muito bem em casa, porque é que eu havia de estar aí a trabalhar, ou porque é que tenho de estar, estou bem assim, não me chateiem.
E ao nível dos valores, das crenças, que isto depois do ponto de vista psicológico tem muita importância, é algo francamente preocupante que de certa forma veio de encontrar aquilo que estava a perguntar. E o Rui Só também nota. dizer uma coisa muito rápida que é, concordo plenamente com o que o Tito disse, que é, isto também pode ser visto dessa maneira, que a emergência destes comportamentos tem outras raízes e que tem raízes em coisas como, por exemplo, a solidão, a falta de reconhecimento, a dificuldade em lidar com a frustração, as vidas pobres e vazias que muitas pessoas têm e que, portanto, procuram outras vidas artificiais que sejam mais agradáveis, mais compensadoras e que tragam coisas mais agradáveis à pessoa. Eu há tempos vi um cartoon que gostei imenso, em que era um funeral, e eu, portanto, o caixão, e ia só uma pessoa a acompanhar o funeral. E por baixo dizia, tinha 10.000 amigos no Facebook, mas quando faleceu só uma pessoa acompanhou o funeral. E realmente há pessoas que vivem um bocadinho nesta ilusão, que têm os tais 10.000 amigos, mas depois, se quiserem realmente fazer qualquer coisa na nossa vida real, se calhar têm muito poucos amigos de verdade, carne e osso. E, portanto, tem muito que ver com isto. É uma sociedade do individualismo, são os filhos que chegam a casa, em algumas famílias, e se fecham no quarto, nem sequer jantam juntos os pais e os filhos, não há uma conversa, não se pergunta como é que correu o dia, se há alguma dificuldade ou não há. Não há conversas, não há conversas. Eu vejo isto muito nas consultas. Eu, às vezes, nas consultas, entram pais e filhos que eu vejo que são perfeitos desconhecidos uns dos outros. Parece que não vivem na mesma casa. São desconhecidos, não há diálogo, não há conversa, não há nada. E, portanto... Conversa quando falha o Wi-Fi. Quando falha o Wi-Fi. Falem depois. E queria só dizer a última coisa, que é, eu tenho um apartamento aqui nos arredores de Lisboa, e quando recebemos lá os nossos amigos, enfim, da minha geração, e que vão com os filhos, a primeira pergunta sempre que os miúdos faziam era qual é a password. Portanto, eu pus lá, aquilo tem uma sala grande com uma kitchenette e tem um frigorífico, pus lá os caracteres em letras garrafais, como nos restaurantes, porque realmente quando chegavam, quase antes de dizerem boa tarde ou bom dia, onde é que está aí essa coisa para a gente se conectar? É um bocadinho a partir daqui que vamos lançar o mato para podermos também aí interagir aqui, não é? Com ou sem Wi-Fi e com ou sem ecrãs, porque os ecrãs também fazem parte. A questão é qual é a relação que queremos ter com estas duas dimensões, do off e do on. E queria aproveitar para sinalizar quem quiser lançar a primeira pergunta ou o primeiro comentário, ou dirigir a alguma das pessoas, ou lançar mesmo para todos nós. O Ministério da Educação tem um programa, que é o Seguranet, que disponibiliza muitos recursos para os professores trabalharem estes temas em sala de aula. Alguns destes tópicos já integram também o currículo, normalmente em TIC, mas hoje em dia o currículo escolar é de tal forma vago para que os professores podem pôr lá o que muito bem quiserem e entenderem, porque digamos, são balizas demasiado largas, não é? De maneira que ficamos assim um bocado dependentes da boa vontade ou do interesse de um professor ou outro em abordar este tema. Mas a parte que eu acho que é mais relevante do que falou, que me pareceu pelo menos, é a questão da parentalidade. Não é? E acho que, não sei, quem é que aqui frequentou um curso para aprender a ser pai ou mãe? Eu também não é? Portanto, é daquelas coisas que é capaz de ser talvez a maior responsabilidade que qualquer um de nós tem nas suas vidas e para a qual nunca temos formação. É algo que you learn on the job, vamos aprendendo à medida que vamos errando. Ou seja, vamos fazendo update das nossas próprias plataformas, era um bocadinho o que estávamos aqui a falar. Não é? E a esse nível há muita informação que podia ser partilhada e que podia ajudar. Eu, nos anos 80, quando os meus miúdos eram pequenos, eu também pus uma cassete VHS com um filme de desenhos animados que demorava 1h30 para eles estarem sossegadinhos. É o equivalente hoje a pôr o iPad no restaurante. E quando o desenho animado chegava ao fim, o meu filho dizia: "Oh pai, rebobina e põe outra vez." E eu ficava todo contente,
porque era mais hora e meia que tinha para isso, não é? Pronto. Mas depois, os anos mostraram, digamos, o que é que essas pequenas coisas, que me parecem não ter maldade nenhuma, que consequências negativas é que podem ter. Então, há um estudo aí que pode ajudar relativo às tecnologias, à parentalidade digital. Digamos, é uma fulana chamada Alexandra Samuel. Se procurarem alexandrasamuel.com, encontram este estudo. Foi feito nos Estados Unidos, mas eu acho que tem aplicação à generalidade dos países. E ela definiu 3 perfis de pais digitais. Aqueles que são os restritivos, ou seja, bloqueiam, não podes, quais são as horas, criam barreiras e limitações para os filhos limitarem o acesso a essas ferramentas. Depois tem o oposto, que são aqueles que, eles têm que aprender dando as suas próprias cabeçadas, portanto, não impõem regras, não impõem limites, é tudo aberto. Aquela teoria do eles vão ter tempo de aprender lá fora. Uhum. E depois o terceiro, que é o que ela chama os pais mentores, que são aqueles que usam estas ferramentas com os filhos, que guiam, que orientam e tudo mais. E o que ela diz é que o estilo de parentalidade mais eficaz, isto depois em função de, digamos, toda uma série de consequências potencialmente negativas, por exemplo, quem são aqueles que estão mais propensos a meterem-se em sarilhos online? São o do estilo restritivo e do estilo tudo aberto. E o melhor estilo parental é o pai que acompanha os filhos, que guia, serve de modelo e tudo mais. E não queria muito. Mas o pai tem que estar também um bocado preparado, ou a mãe, ou quem estiver, um bocadinho, se depois vem o miúdo e o que é um nudo? Estavam a falar lá na escola. Este tipo de situações, como fazer, como lidar, não é? Vou só acrescentar aí uma coisa. É assim, eu costumo dizer, eu não percebo nada disto. Isso não é problema. O não perceber não é problema. O problema é quando os pais não querem perceber. Porque se não percebem, ainda poderão estar predispostos a aprender. Não é? E se há coisa em que eu ainda hoje, meus filhos já têm 37, 27 e 21, ainda hoje estou a aprender, não é? É a área da parentalidade, quer dizer, que aprendemos até ao dia em que fecharmos os olhos. Portanto, o que é importante é nós termos a vontade de aprender e a curiosidade também de aprender. Não é? Mais questões ou comentários? Eu acho que a esse nível posso lhe dizer que 2 ou 3 coisas, e lembrei-me de repente de uma muito interessante que eu há uns anos tive numa formação, já foi há uns anos, eu acho que ainda existe a Dark Web, não é? Eu tenho de estar assim. E então havia muito comércio de substâncias na Dark Web, etc, etc. Então, nessa formação estava cá um médico, salvo erro espanhol, que fazia prevenção e reencaminhava pessoas que tinham problemas de dependência, mas estavam na Dark Web. O que é que eu quero dizer com isto? Porque é que não havemos de utilizar as tecnologias para aceder às pessoas? Há, hoje em dia, programas de diagnóstico que dão 5%, 10% de erro, em termos de algoritmos, e que estão ligados em rede. Por exemplo, a nível do jogo, no online ou no gaming, o potencial da prevenção com autoexclusão, a possibilidade de autoexclusão, de regulação do tempo, da quantidade de dinheiro gasto, dos próprios programas e algoritmos, ele está a jogar desta maneira, portanto, é um potencial enorme, enorme. E também, por que não utilizar, e juntando ali as perguntas, eu estava aqui a pensar, de facto, o que não está a passar entre as gerações é a comunicação. Isto é paradoxal e paradigmático, há tanta informação. Fala-se tanto de ex-presidentes e disto, e de futebols de clube, de futebols e disto e daquilo. É só palha, falam tanto e não dizem nada. E muitas vezes em casa é isso que estamos a comer palha, praticamente ser assim, ou a não dizer nada. E depois a comunicação efetiva não passa. E se a comunicação não passam os sentimentos, não passam os tais valores, não passam os tais sentimentos, não passam os comportamentos e os tais modelos parentais, nem o autoritário, nem o negligente, mas as referências perdem-se. Porquê é que não se há de inventar, claro que tudo com equilíbrio, mas não se hão de utilizar estas novas tecnologias para facilitar essa comunicação? Porque muitas vezes eu fico assustado, eu tenho pacientes que não sabem dizer 2 frases, nenhuma completa. Mas depois, quando eu vou ver os pais que também têm que vir à consulta, o que eles sabem dizer ao doutor, diga-lhe para ele não jogar.
E isto é um bocado emblemático, se calhar, do que estava aí a dizer, porque não utilizar, se calhar, todas as ferramentas ao nosso alcance para passar a comunicação eficaz. Tendo em conta o filme que vão ver também, para não nos esquecermos disso, é evidente que temos problemas sociais que provavelmente também identifica também o Rui. Portanto, em todas estas 3 áreas as pessoas contactam com o mundo real e sabem que há vulnerabilidades que sempre existiram e que agora podem ser até ampliadas e tornadas mais visíveis. A relação que temos com os objetos, sejam tecnológicos ou não, tem a ver com a relação que temos com os comportamentos. E a este respeito, acho que há uma coisa interessante que eu posso partilhar aqui, porque me parece interessante. Uma senhora que trabalha no MIT e que é investigadora e que também é psicanalista e estudou durante muitos anos as tecnologias, e ela tem algumas coisas no YouTube, portanto, como veem, muitas vezes estas questões são importantes até, e a tecnologia acaba por ser boa aqui, porque não é questão de demonizar o objeto, é a relação com ele. Que ela chama-se Sherry Turkle. E ela, inicialmente, desenvolveu muitas coisas com os jogos, com a interatividade, foi estudando todo o impacto nos comportamentos, e no fim disto tudo ela lançou um outro livro que era Alone Together, portanto, porque é que estamos mais vezes com as nossas tecnologias do que com os outros. E agora, mais recentemente, se tiverem a curiosidade de ir procurar, ela tem um livro, que eu comprei esse livro, porque acho que de facto o livro é muito, muito interessante para qualquer starting point individual, familiar ou outra escala, que se chama Reclaiming the Art of Conversation, ou seja, temos que resgatar a nossa maneira de conversar com a tecnologia que está presente, mas que, de facto, este filme também, de alguma forma, embora de 2013, traz para aqui. Como é que nós vamos ter a capacidade de pensar, de sentir e de partilhar a nossa relação com responsabilidade consciente com os objetos que temos? Pronto, e já estou a falar demais, faz favor. Eu confirmo isso que está a dizer, mas não é de agora. Eu recordo de um livro de 2004, que é O Abominável Mundo dos Internautas Portugueses, um livro escrito em Portugal, em que uma investigação dos autores, analisando conversas numa sala pública de chat, tinham descoberto que era comum jovens oferecerem-se a troco de carregamentos no telemóvel para sessões de videochat de Skype, normalmente, onde se masturbavam, despiam e coisas assim nesse género. Portanto, estamos a falar de há 14 anos atrás. O que hoje é diferente é que existem plataformas dedicadas a isso, que são usadas não só por jovens adolescentes e pré-adolescentes, como também por adultos. Em Portugal, aqui talvez há um ano atrás, houve um caso muito conhecido de uma professora de uma localidade do Alentejo que foi apanhada, digamos, a filmar-se na escola, não é? Para uma plataforma desse tipo. Isto liga-se à pergunta que outra pessoa ali do público fez, magistrada do Ministério Público, que é um destes casos vão parar, porque isso configura um crime. Quem pagar para isso e quem instigar a esse tipo de prática está a cometer um crime. E, como tal, esses casos devem ser denunciados ao Ministério Público. Agora, como é que nós nós pais, lidamos com esta situação? É difícil, mas nós vamos ter que começar cada vez a prevenir as situações de abuso e de violência sexual contra crianças em idades cada vez mais precoces. Portanto,
nós temos que começar a ter essas conversas difíceis com os nossos filhos quando eles ainda estão no pré-escolar. Porque os miúdos hoje não sabem ler, mas já têm canais no YouTube. E eu, quer dizer, visitei escolas de miúdos portanto, no quarto e terceiro ano, estamos a falar de miúdos de 8, 9, 10 anos, já têm os seus próprios canais de YouTube. E eu perguntei, depois dizia, quais são os vossos estrelas de YouTube? Eu não sei o quê, como é que isso se escreve? E eu pedi, escrevam-me aí e tal. E depois, quando fui ver, eu sou burro, não é? Eu vou pedir a crianças de 8 ou 9 anos que me escrevam, elas ainda não sabem escrever. Portanto, nós temos que começar a trabalhar a questão da prevenção do abuso sexual de crianças no pré-escolar. Porque os miúdos hoje usam o tablet do pai e do avô e do tio e do padrinho e podem ser... E algumas até já têm os seus próprios iPads, não é Androids, é iPads, não é? Portanto, temos que começar a trabalhar a esse nível de uma forma muito precoce. E realizar uma questão. Até aqui, os programas de abuso sexual focavam-se na questão do toque, porque o tocar é que era entrar na área, digamos, da privacidade. Hoje em dia, esse toque é um toque digital. Portanto, não é o tocar fisicamente, é o mostrar. É o alguém poder ver, é alguém pedir para ver. E isso implica que os programas da prevenção do abuso sexual de crianças, por um lado, têm que começar a ir para o pré-escolar e têm que começar a integrar esta questão do toque digital, porque continuam ainda focadas no toque físico. E é um trabalho contínuo. E tenho mais notícias para o Ministério Público, então acho que vão ser mesmo muito mais notícias, porque neste momento está em discussão na União Europeia acabar com uma diretiva que existe sobre a privacidade e criar um novo regulamento. Não é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, é um regulamento para regular as comunicações eletrónicas, ou seja, os messengers, os e-mails e tudo mais. E de acordo com o que atualmente está escrito na proposta da Comissão Europeia e que, com grande oposição a ser alterado, é que os operadores destas plataformas, Facebooks, Googles e não sei o que mais, não podem monitorizar a utilização dessas plataformas para apanhar, por exemplo, aliciamento sexual, para apanhar imagens de violência sexual contra crianças. A menos que os monitorizados autorizem a ser monitorizados. Ora, um predador sexual não vai autorizar que as suas comunicações sejam monitorizadas. E se os cidadãos não se mobilizarem para que isto não vá para a frente, isto vai para a frente e o esforço que algumas plataformas já têm feito, e o Facebook recentemente fez um comunicado, porque usando inteligência artificial e outros mecanismos, consegue detectar esse tipo de situações, a situação ainda se vai tornar bastante pior. Já agora, só para, antes de começarem a ver o filme, e se ainda tiver algum tempo para alguma pergunta, aqui não sabemos, faz favor. Em relação a várias coisas que foram faladas, só queria dizer duas coisas muito rápidas. Primeiro, o professor Daniel Sampaio, que escreveu uma série de livros e muito focados na educação, nas escolas, etc., etc., punha sempre e põe sempre duas balizas, que é até onde em que é que os pais devem ser mais intransigentes e em que é que devem ser mais flexíveis. E as duas balizas que ele põe, e que eu me revejo muito nisso, que eu também sou mais um pai autodidata, não é? Também tive que educar os meus filhos sem ler o tal manual que não existe. Os limites que ele punha, que eu me revejo muito, é não tolerar comportamentos que ponham em causa a segurança ou a saúde. Os comportamentos que ponham em causa a segurança ou a saúde dos filhos, isso deve ser uma luz vermelha. Depois, em relação a outras coisas, pode haver várias opiniões, mas acho que isto são duas boas indicações
o que põe em causa a saúde e a segurança do próprio é muito importante. Em relação ao que a doutora magistrada do Ministério Público disse dos casais, agora até se falou por causa há uns deputados que também têm essa promiscuidade das passwords, não é? Sabem lá as passwords uns dos outros e assinam as presenças uns pelos outros. Bom, uma coisa importante para manter uma relação de um casal, duas pessoas, é realmente nós permitirmos ao outro ter as suas zonas privadas. Essa treta de que temos que ser completamente transparentes, e isso é que é bom para as relações, é uma grandíssima treta. Digo isto baseado no que se sabe hoje em dia e na minha experiência pessoal. Esses casais que às vezes têm essas ideias muito, entre aspas, claro, muito modernas, muito transparentes, sabemos tudo um do outro, normalmente acabam rapidamente na separação. É o que me dá a minha experiência. É um bocadinho como a história do totalitarismo ou do capitalismo selvagem, como se fala ultimamente, mas a criar este propósito também acrescentar que muitas das coisas que se falam, ainda que se continue a ter aquela ideia de é importante prevenir as escolas, o grupo, a comunidade e tal, é importante perceber que a comunidade está a acontecer realmente nos YouTubes e nos Instagrams, e está a acontecer com as pessoas a terem ou não literacia, terem ou não número de vocábulos suficiente, terem ou não competências de inteligência emocional. Elas estão lá e vão continuar a estar, e nós também. Portanto, isto é uma coisa que é um dado adquirido. A inteligência artificial é outro, e a relação que vamos ter com isso vai nos obrigar a pensar como é que nós vamos querer pensar isso sozinhos ou com os parceiros, os filhos, os amigos. Isto também se passa entre amigos, não é? As pessoas dos clubes de futebol ou das coisas que eu tenho de grupos de pertença e estatuto, que foi também um pouco aquilo que falámos e que nos gamers é muito evidente, me parece também. Mas isto é uma coisa que está going on. Portanto, nós ainda só vimos um bocadinho, ainda nem sequer sabemos muito bem o que é que daqui a 5 anos estaremos a ver. Porque a velocidade que tivemos até aqui não é a mesma que estamos a ter, entretanto, não é? Portanto, era bom termos esta ideia de como é que nós vamos pensar individualmente e com quem estamos, não é? Uns com os outros, nisto. Porque estamos todos nisto. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Esqueci-me só um último ponto. Devemos também, na minha opinião, não ter uma visão demasiado culpabilizante da educação, que é ir buscar nos erros ou nos defeitos da educação os males que vêm a seguir nos filhos. Houve muitas teorias, e algumas delas, enfim, relacionadas com teorias dinâmicas, psicanalíticas, etc., que a culpa era sempre dos pais e especialmente da mãe. Se alguma coisa corria mal, a gente ia pesquisar, íamos lá ao inconsciente, ao subconsciente, escavávamos, a culpa era da mãe. Penso que hoje em dia não podemos, até porque os conhecimentos evoluíram muito também neste aspecto. Os pais, no geral, fazem o melhor que podem e que sabem, portanto, não devemos ter uma ideia muito culpabilizante. Até porque, em casais com vários filhos, que têm exatamente a mesma educação, os percursos dos filhos às vezes são completamente diferentes. Portanto, afinal, não é tudo a educação. Temos que contar que os filhos, cada um dos filhos, e nós sabemos que é mesmo assim, são pessoas diferentes, autónomas. São singulares, não é só a tecnologia, tecnologia, não é? e únicas, têm uma personalidade diferente e mesmo dando-lhe a mesma educação, muitos deles têm percursos completamente diferentes e dispares. Portanto, não devemos também ter uma ideia demasiado culpabilizante da educação. Se algo correu mal é porque a educação teve falhas e erros. Claro que tem falhas e erros. Mas, apesar das falhas e erros, há muitas pessoas que dão certo. E, portanto, temos também pensar desta maneira. Diz que a ciência é feita com base no erro, não é? Na tentativa e no erro. Mas no humano, que deixa até que é humano errar, não é? Parece que, afinal, as pessoas têm medo. E quando o medo é que é o problema. Porque errar, se nós não errarmos, até na noção de errância, seja nos jogos, seja na vida, nós não estamos lá, presentes, não é? Ajuda-nos a aprender, não é? Quer dizer, se eu não errar, não vou aprender com esse erro, não é? O errar ajuda-nos a aprender. Eu gostava só de dizer uma última coisa. Eu falei das empresas de tecnologia, mas tenho que reconhecer que as empresas de tecnologia que também começam a ficar despertas para esse tema.
liga-se à sua pergunta. Portanto, o Facebook, a Apple e a Google começam já a integrar algumas funcionalidades de time-out, portanto, para combater estas questões. Portanto, estas tecnologias também ajudam isso. Lateralmente, digamos, há uma tangente, por exemplo, há aplicações de inteligência artificial que já começam a ser usadas para combater o cyberbullying. Isto é, quando alguém começa a escrever um insulto qualquer, a aplicação detecta que nós escrevemos um insulto e pergunta-nos: é mesmo isso que queres escrever? Não é? Portanto, obriga-nos a repensar, porque é algo que estas tecnologias não nos dão tempo. É tudo muito fácil, carregar no botão like. Com a moderação de conteúdos, correto? Já agora fiquei curiosa, é com a moderação de conteúdos que já se faz isso? Ela, portanto, analisa a inteligência artificial, são aplicações de inteligência artificial que analisam aquilo à medida que nós vamos escrevendo, ele vai analisando, tem bases de dados de insultos e de coisas assim nesse género, e nesse sentido vai dizendo, é capaz de não ser isto bem que tu queiras dizer. E começa a acontecer também já para aplicações de inteligência artificial para detecção, diz que estava a dizer agora, o Facebook anunciou recentemente, de conversas de aliciamento sexual de crianças e de jovens. Com a questão dos moderadores de conteúdos que são programáveis por bots, como as coisas que temos na TAP, nisto, naquilo, que são aquelas assistentes virtuais que já estão, não é? Isto é tudo feito já com a inteligência artificial, na verdade, mas tem por trás uma programação, que é isto que penso que está a ser... Exatamente. Com as empresas tecnológicas que já estão a incorporar. Há aplicações específicas, por exemplo, no caso do cyberbullying, eu conheço 2 ou 3 aplicações específicas que têm esse tipo de funcionalidade, e o Facebook anunciou recentemente que já está a usar esse tipo de... Portanto, a inteligência artificial para detectar conversas de aliciamento sexual, quer em posts públicos, quer em termos de conversas. Já se começou a pensar. É isso? Vamos então ver o filme e desejo-vos um bom serão. E muito obrigada pela vossa participação. Obrigado pelo convite e pela vossa presença. E a Ana tem tido uma inovação extraordinária em relação a este tema também e a outros, e ao próprio Mental. Queria também agradecer esta determinação e inovação. Muito obrigada.